Olá, companheiras, olá, companheiros. Hoje é sábado, dia 2 de novembro. Eu sou o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Chegamos em novembro, mês do 7º Congresso Nacional do PT, e nós conversamos hoje com o companheiro Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que nos fala sobre as candidaturas que estão inscritas no Congresso e o que a gente pode esperar da política apresentada por elas. Falamos também com o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, que nos fala sobre uma interessante reportagem divulgada esse mês pela revista Valor sobre as empresas vencedoras naquilo que é classificado como a melhor gestão de pessoas no universo das grandes empresas. E imaginem só quem é que está entre elas. Por fim, eu, Patrick, apresento a resolução de conjuntura aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, publicada no último dia 27 de outubro. O nosso podcast, como você sabe, é gravado por meio de troca de áudios de WhatsApp e tem servido como um instrumento de diálogo entre a militância petista no processo de construção do 7º Congresso do PT. Walter, a etapa nacional do 7º Congresso do PT está se aproximando. A maior parte da militância do partido ainda não teve a oportunidade de ver ou de escutar o que as candidatas e os candidatos à presidência têm a dizer. E isso acontece porque nenhum debate foi realizado entre as candidaturas inscritas e também porque tem gente se inscrevendo até agora, né? Só que falta pouco mais de 3 semanas para o Congresso. O que você acha dessa situação? Tu acredita que vai ser possível as delegadas, os delegados e o conjunto da militância do partido ter contato com a opinião política das candidaturas até o Congresso? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. É exatamente esta a situação, Patrick. Hoje é dia 31 de outubro, 21 horas e 25 minutos, e neste exato momento não há nenhum debate marcado entre as candidaturas que estão disputando a presidência nacional do PT. Note que o regulamento do Congresso fala expressamente 5 debates entre as candidaturas à presidência nacional. E nós, há 22 dias de iniciar o Congresso, não temos nenhum debate marcado. O único debate que estava marcado, que ocorreria no dia 9 de novembro em Fortaleza, Ceará, foi cancelado no dia de hoje. E a secretária nacional de organização, a companheira Gleide Andrade, está à busca de um local que hospede este debate, que por enquanto continua previsto para ocorrer no dia 9 de novembro, apenas não se sabe onde. É muito grave, nós já temos um déficit de debate no partido, já tivemos muito poucos debates entre as chapas que disputaram a eleição de delegados ao Congresso Nacional e corremos o risco de não ter nenhum debate entre as candidaturas à presidência nacional. Como é que se explica isso? Como justificar isso? Por qual motivo não há empenho efetivo para garantir esses debates? Deixo aos ouvintes a resposta para essa questão. Walter, nesse momento, estão inscritas as seguintes candidaturas: da atual presidenta, a deputada federal Gleisi Hoffmann, pela CNB, a candidatura do deputado Paulo Teixeira, pela Resistência Socialista, a tua candidatura pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, e nessa semana se inscreveu como candidata a deputada federal Margarida Salomão, representando a chapa das tendências Democracia Socialista, Militância Socialista e Avante. O que você pode falar para a gente sobre o significado dessas candidaturas? O que elas representam, em particular, a candidatura da atual presidenta Gleisi Hoffmann? Olha, Patrick, na minha opinião, o 7º Congresso Nacional do PT tem que responder 3 grandes questões. Qual é a estratégia, qual é a tática e qual é o modelo de funcionamento partidário? Em relação a cada uma dessas 3 grandes questões, há 2 grandes alternativas. Sobre a estratégia, ou manter a estratégia
adotada entre 1995 e 2015, ou construir uma nova estratégia que dê conta dos desafios abertos desde o golpe de 2016. Em relação à tática, ou virar a página do golpe e tratar o governo Bolsonaro como se fosse um governo legítimo, ou ter uma tática de confronto e tratar o governo Bolsonaro como um governo produto do golpe de 2016, da condenação e prisão do Lula e da fraude de 2018. Em relação ao modelo de funcionamento partidário, também existem duas grandes alternativas. Ou manter o modelo que prevaleceu no período em que nós fomos governo federal, um partido profundamente institucionalizado, controlado progressivamente pelos mandatos parlamentares, um partido organizado pela disputa de eleição, ou construir um partido de combate, um partido enraizado nas lutas sociais, que reconquiste a classe trabalhadora e que seja capaz de vencer a guerra que a classe dominante está promovendo contra nós. Essas são, na minha opinião, as alternativas postas para cada uma das três grandes questões que o 7º Congresso tem que responder. Como é que as candidaturas à presidência do partido se colocam frente a cada uma dessas possibilidades? Não sei. Ao certo, porque não houve debate, como nós falamos. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade que entre os apoiadores da candidatura da companheira Gleisi Hoffmann estão aqueles que defendem manter a estratégia velha, estão aqueles que defendem virar a página do golpe e estão aqueles que defendem manter o modelo de funcionamento partidário antigo. A companheira Gleisi Hoffmann, pessoa física, várias vezes ao longo dos últimos anos, deu sinais de que havia compreendido a importância de construir uma nova estratégia, de adotar uma tática mais firme e de mudar o modelo de funcionamento partidário. Infelizmente, na busca de tentar se reeleger para a presidência nacional do PT, ela se aliou com os setores que, como eu acabei de dizer, não percebem nada disso, que continuam acreditando na vigência da velha estratégia, que continuam acreditando na possibilidade de ter uma tática normal frente a um governo anormal e que continuam achando ótimo esse modelo partidário que foi adotado na época em que nós éramos governo federal e antes, quando nós estávamos lutando para isso. Portanto, na minha opinião, independente das suas qualidades pessoais, e ela as tem, a companheira Gleisi Hoffmann é a candidatura do continuismo, não é a candidatura da mudança que o partido precisa fazer se ele quiser não apenas sobreviver, mas também derrotar os nossos adversários e os nossos inimigos. Agora, Walter, uma curiosidade. Durante os debates entre as chapas, que aconteceu antes do PED, você foi o único que se apresentou enquanto pré-candidato. Nenhuma outra chapa, durante os debates, tinha apresentado as suas pré-candidaturas. E agora, você é o único que não é um parlamentar disputando a presidência. Todos os demais são 2 deputadas e 1 deputado. Você acha que isso simboliza, em alguma medida, o momento vivido pelo PT? E se não, você acha que isso tem algum significado? Olha, Patrick, sobre essa questão existe uma divergência dentro do PT. Existem aqueles que acham que o melhor dos mundos é ter mandatários à frente da presidência partidária, tanto parlamentares quanto executivos. Dizem que isso é bom porque esses mandatários são os nossos melhores quadros e, além do mais, são aquelas pessoas reconhecidas publicamente, o que, na opinião deles, contribuiria para as tarefas de direção partidária. Eu não estou de acordo com essa opinião. Eu acho que podem haver situações em que a melhor escolha para o partido é ter um mandatário na sua presidência. Eu não acho que deva haver veto a esse tipo de situação de maneira alguma. Porém, a regra deve ser outra. A regra é: o partido tem que ter na sua presidência pessoas que possam se dedicar exclusivamente ao partido, que não precisem dividir a sua agenda, as suas atenções entre o partido e o seu mandato. E isso, na minha opinião, não é apenas por uma questão prática, não se trata apenas de uma questão de agenda. Aliás, vários desses mandatários que assumem tarefas
executivas no partido, de presidência, de outros cargos, como não têm condições práticas de assumir as tarefas, acabam terceirizando, entregando para assessores que não foram eleitos o poder de tocar o dia a dia da vida partidária, o que é um absurdo total. Mas, como eu dizia, não é apenas uma questão prática, embora a questão prática também seja importante. É também uma questão política. O partido, em muitas cidades, em muitos estados, ele é totalmente subordinado a determinados mandatos. Aonde a gente tem governos estaduais, o partido é subordinado aos governos estaduais. E aonde não tem governos estaduais, mas tem mandatos parlamentares, a dinâmica partidária é subordinada a esses mandatos. O partido, ao invés de dirigir os mandatos que ele conquista, ele é dirigido por esses mandatos. Isso é um desastre para o PT. O PT tem que ter não apenas a autonomia, mas tem que também dirigir os mandatos que ele conquista. E é óbvio que é muito mais fácil fazer isso se quem estiver à frente da direção partidária não for ele também um mandatário. Então, seja por razões práticas, seja por razões políticas, eu entendo que é saudável para o PT, como regra, ter na sua presidência nacional, estadual e municipal, e ter também nas suas direções executivas companheiros e companheiras que possam ter dedicação exclusiva à tarefa de conduzir o partido. E, de uma certa maneira, o fato de eu ser o único dos candidatos à presidência nacional do PT que não é parlamentar, Margarida Salomão é deputada federal, Gleisi Hoffmann é deputada federal, Paulo Teixeira é deputado federal. O fato de eu ser o único que não sou deputado federal, não sou parlamentar, não sou mandatário, em alguma maneira expressa essas duas polêmicas que eu expliquei antes. Nós estamos diante de visões de construção partidária que são diferentes, que precisam ser debatidas de maneira explícita. E esse é mais um motivo pelo qual o 7º Congresso do PT tem que enfrentar a questão da organização partidária e não deixar esse tema para um outro congresso, como querem alguns. Por fim, sobre a maioria, que se constituiu com a votação do PED e que foi ratificada em virtude da não apreciação das centenas de recursos apresentados, denúncias de fraudes e irregularidades, você acha possível que dessa maioria possa surgir uma outra candidatura para além da colocada, que é a da Gleisi? Você acha que isso é possível até o Congresso ou no Congresso? E em relação ao Congresso em particular, o que dá para esperar dele, hein, Walter? Olha, Patrick, primeiro uma preliminar. A tendência Construindo um Novo Brasil tem maioria absoluta entre os delegados e as delegadas ao 7º Congresso Nacional do PT. Porém, se a direção nacional do partido decidir anular todos os votos que tenham sido produto de irregularidades ou produto de fraudes, a tendência Construindo um Novo Brasil perderá a maioria absoluta. Eles continuarão maioria relativa, mas não terão mais maioria absoluta. Alguém pode se perguntar por que cargas d'água quem é maioria relativa, com 40%, 45% dos votos, achou que valia a pena sujar as mãos ou fechar os olhos para irregularidades e fraudes. E a explicação é muito simples. A tendência Construindo um Novo Brasil está profundamente dividida. Eu lembro da polêmica entre Gleisi Hoffmann e Humberto Costa sobre votar ou não votar em golpistas, para citar só um exemplo. Como eles estão profundamente divididos, se cada setor da tendência votar de uma maneira, o resultado é imponderável. Por isso, a maioria absoluta é fundamental. Tendo maioria absoluta, eles podem se reunir à parte, votar entre eles, quem tiver 26% ganha, e os 25% que perderem se subordinam aos 26% que ganharam. E juntos vão ao Congresso do partido, onde 51% derrotarão 49%. Alguém pode achar que isso é democrático. O problema é que em algumas questões, os 25% que perderam a votação dentro da CNB pensam o mesmo que os 49% que estão do lado de fora. E, portanto, ter maioria absoluta permite, em tese, que 26% do partido mande em 74% do partido. Isso é democrático? Eu acho que não. Mas essa é a vantagem que eles tiveram à medida que conquistaram maioria absoluta. O que isso tem a ver com a presidência nacional do PT? Tudo.
A divergência política que eles têm no interior da CNB fez com que uma parte da CNB defendesse a candidatura da companheira Gleisi Hoffmann à reeleição e outra parte fosse contra. Eles finalmente chegaram a um acordo entre eles. Esse acordo, de um lado, significa que os que eram contra a Gleisi Hoffmann votarão nela e a companheira Gleisi Hoffmann, por sua vez, aceita baixar o perfil. Portanto, sinaliza que, caso vença, não será mais aquela que uma parte da militância do partido aplaude. Esse acordo foi muito difícil. Eu acho que é possível que ele seja rompido, mas não é o mais provável. O mais provável é que a CNB marche com a candidatura da companheira Gleisi Hoffmann. O que esperar disso? Bom, se é no terreno de esperar, eu espero que eles votem os recursos, anulem os votos que sejam produto de irregularidades e fraudes, aceitem debater no Congresso do partido a estratégia do partido e aceitem mudar a estratégia do partido, que aceitem aprovar no Congresso do partido uma tática firme, dura, forte de oposição ao governo Bolsonaro e aceitem debater a reformulação da organização partidária. No terreno do o que eu espero, é isso que eu acho que é melhor para o Partido dos Trabalhadores. Valeu, Walter, obrigado. E agora a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, de Brasília, que nos fala sobre a interessantíssima reportagem divulgada pela revista do jornal Valor Econômico, o ranking das melhores empresas no que diz respeito à chamada gestão de pessoas. Como é que é isso aí, Moretti? Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Nessa semana, o jornal Valor Econômico, que agora pertence ao Grupo Globo, junto com uma consultoria de nome Messer, lançou sua publicação denominada As Melhores Empresas na Gestão de Pessoas. A publicação lista as 5 melhores empresas em 7 categorias, divididas pelo número de trabalhadores que tem em cada empresa. A primeira categoria é de 100 a 500 empregados, a segunda de 501 a 1.000, a terceira de 1.001 a 1.500, a quarta de 1.500 a 3.000, a quinta de 3.000 a 7.000, a sexta de 7.000 a 17.000 e a sétima categoria, as maiores empresas que têm mais de 17.000 empregados. Ao olhar a lista de vencedores, na categoria das maiores empresas, que essas que têm mais de 17.000 funcionários, encontramos um verdadeiro escárnio. Na lista dos 5 primeiros, temos 2 bancos, Itaú e Bradesco, e nada mais, nada menos do que a Riachuelo, do ex-deputado e ex-pré-candidato à presidência da República, Flávio Rocha. Os critérios da publicação são pouco objetivos e tratam mais sobre tecnologia, ambiente de trabalho e principalmente abertura para inovações e empreendedorismo. Durante toda a publicação, apesar de falar em trabalho, não utiliza o termo trabalhador. E claro, não entendem este grupo como uma classe. Ao invés de trabalhador, surgem termos como resolvedores, colaboradores, no máximo funcionários. No outro aspecto, também não há capitalistas ou mesmo patrões e chefes. São líderes, motivadores, gestores. Mas queria, Patrick, utilizar esse espaço fundamentalmente para explicar aos ouvintes quem são, para a classe trabalhadora, a Riachuelo, o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Comecemos pela Riachuelo, que na lista do Valor Econômico, entre as maiores empresas, é a segunda melhor para trabalhar. A Riachuelo, como dito, é da propriedade do Flávio Rocha, que foi ex-deputado, largou o comando da empresa para tentar se candidatar à presidência, que acabou não vingando, e foi, antes mesmo do velho da Havan, o primeiro empresário a apoiar o golpe contra a presidenta Dilma. O modo de produção da Riachuelo, controlado pelo grupo Guararapes, segue utilizado por outras tantas lojas de departamento mundo afora. Ou seja, ela mesmo, a Riachuelo, produz boa parte dos itens que vende. Sua principal fábrica fica em Natal, mas desde 2013 a empresa vem alterando seu modo de produção. Para diminuir gastos, a Riachuelo compra a produção de pequenas fábricas espalhadas em cidades do interior do Rio Grande do Norte, principalmente na região conhecida como Seridó. São pequenas empresas que são criadas tendo, na grande maioria das vezes, a Riachuelo como única cliente.
A prova dessa dependência é que a Riachuelo decide o que será produzido, escolhe o tecido e o corte, assim como realiza controle de qualidade e de ritmo de produção. Sobre o ritmo de produção, ela adota o que no mercado chamam de fast fashion, que segue a regra onde as peças devem ser produzidas com agilidade, de modo a responder por demandas instantâneas da moda, e devem resultar em grande quantidade de peças para o estoque. Assim, em alguns momentos, segundo o clima da moda, as trabalhadoras fazem jornadas pesadíssimas e em outras têm um ritmo menor e, consequentemente, uma remuneração muito menor também. Diante dessa situação, o Ministério Público do Trabalho, em 2007, ajuizou a ação civil pública contra a Riachuelo, pedindo dano moral coletivo a todas as trabalhadoras no valor de 37 milhões e requerendo a contratação dessas costureiras pela Riachuelo. O argumento principal do Ministério Público era péssimas condições de trabalho, baixa remuneração em relação às funcionárias não terceirizadas, que são dessa única fábrica que eles têm em Natal. Segundo a nota divulgada pelo Ministério Público do Trabalho, aspas, algumas trabalhadoras relatam ganhar valores inferiores ao mínimo, fazem turnos recorrentes de 7 da manhã às 22 horas da noite e não recebem pelas horas extras. Uma queixa comum era a pressão excessiva pelo cumprimento de metas. Outra costureira conta que já sai do trabalho à meia-noite para entrar às 5 da manhã no dia seguinte. Fecha aspas. Para fazer a ação, o Ministério Público do Trabalho fez inspeção em 50 dessas pequenas empresas, que são conhecidas como facções, em 12 municípios do interior do Rio Grande do Norte. Os próprios proprietários dessas pequenas empresas, ou facções, também reclamam da situação. Eles relatam dificuldades financeiras, para as quais vêm passando para pagar salários, 13º e férias, pois o preço da costura das peças, que é fixado pela própria Riachuelo, atualmente em 35 centavos o minuto, não é suficiente para cobrir os custos operacionais. Revoltado com a ação do Ministério Público do Trabalho, o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, fez críticas duríssimas ao MPT e organizou alguns atos, onde, suponho, obrigavam as funcionárias a irem com cartazes, além de ter fornecido ônibus para o ato. Sim, lembram das críticas que eles fazem aos atos da esquerda? Pois é. Nessas críticas e atos, o empresário alegou o argumento de sempre, que era um empresário bonzinho, que criava empregos e riqueza para o país. Quanto a isto, a nota do MPT é contundente. Aspas. A própria Guararapes, que é a controladora da Riachuelo, informou que transferiu 17% de sua produção para as facções do programa Pró Sertão. O Cadastro Geral de Empregados e Empregadores do Ministério do Trabalho demonstra que não houve criação de empregos, pois em dezembro de 2013, ano da criação do programa Pró Sertão, a Guararapes contava com 10.034 empregados. E em abril de 2007, o seu quadro de funcionários era de 7.539 empregados. Fecha aspas. Ou seja, eles não criaram empregos, mas sim transferiram empregos diretos, com mais direitos trabalhistas e maior remuneração, e sim transferiram o risco de sua atividade econômica para essas facções, que por sua vez contratam os trabalhadores com menor remuneração e condições de trabalho bem piores. Além disso, a Guararapes é ré em cerca de 300 ações individuais de trabalhadores demitidos pelas facções que fecharam as portas sem ter condições de honrar com as verbas trabalhistas, segundo a própria Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho. Além desta ação, em 2012, o Ministério Público também ajuizou uma ação contra a Guararapes, cobrando multa de 27 milhões por descumprimento de normas de saúde e segurança na fábrica. Anos antes dessa ação, devido ao grande número de lesões por esforço repetitivo, um acordo fora firmado entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho. Nele, a empresa se comprometia a fazer adequações nas instalações, máquinas e mobiliário. No entanto, uma fiscalização conjunta do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego constatou o descumprimento do acordo, incluindo máquinas inadequadas, banheiros fechados, calor excessivo, baixa iluminação do ambiente de trabalho. A situação dos bancos vencedores deste prêmio não é muito diferente. É conhecido de boa parte de nós as condições muito ruins de trabalho da categoria dos bancários. Mesmo após a reforma trabalhista, que beneficiou por demais os patrões, os bancos continuam sendo os campeões de reclamações na Justiça do Trabalho. Para pegar como exemplo os números do Tribunal do Trabalho de São Paulo, o Banco Bradesco é o campeão de ações, com
5.143 processos no ano de 2018. Em terceiro lugar, veio o Banco Itaú, com 4.247 processos. Estes números, como dito, são pós-reforma trabalhista, que, em média, reduziu em 30% os números de reclamações. A maioria dessas ações são cobrando horas extras não pagas. Segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o Itaú, que foi o campeão no Prêmio do Valor Econômico e também o campeão no número de ações, foi a primeira instituição financeira a abandonar o sindicato na hora de homologação das rescisões. Outra novidade trazida pela reforma trabalhista, que retirou essa obrigatoriedade. Para além do não pagamento de horas extras, o trabalho do bancário e suas metas rigorosas causam muitos transtornos aos trabalhadores e sua saúde. Segundo os dados do INSS, obtidos pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o número de bancários afastados por doenças cresceu substancialmente entre 2009 e 2017. O total de trabalhadores que tiveram benefícios acidentários ou previdenciários foi de 13.297 em 2009. 8 anos depois, 17.310 trabalhadores tiveram de ser afastados do trabalho por conta de enfermidades, um aumento de 30%. Mais de 50% dos casos referem-se a transtornos mentais e enfermidades relacionadas a lesões por esforço repetitivo. É um verdadeiro escárnio e demonstra o interesse de classe essa premiação do jornal Valor Econômico e, como tal, precisa ser denunciada. Os campeões da exploração e do desrespeito aos direitos trabalhistas são travestidos de limpinhos, modernizadores e inovadores, e ainda por cima recebem premiação. Pois bem, companheirada, e agora eu apresento para vocês a nossa resolução sobre conjuntura, que foi publicada no último dia 27 de outubro, no site www.pagina13.org.br, que trata da opinião da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, sobre conjuntura. A questão é mais ou menos o seguinte: a situação mundial, regional, nacional, ela segue marcada por crises profundas e ameaça de guerra, por ataques do grande capital e da extrema-direita, mas também por rebeliões e vitórias populares. Viva o povo haitiano, o povo equatoriano e, muito especialmente, viva o povo chileno. A rebelião popular que tomou conta do Chile provocou até agora um recuo parcial e uma reforma ministerial do governo da direita e mostra um dos caminhos das classes trabalhadoras frente às ditaduras neoliberais, o caminho da insurreição de massas. No Equador, a enérgica reação popular já havia obrigado o governo de Lenin Moreno a recuar do seu propósito de aumentar tarifas para bancar empréstimos do FMI. Viva também a eleição de Evo Morales, de Alberto Fernandes e de Daniel Martinez. Os resultados eleitorais nesses três países, Bolívia, Argentina e Uruguai, mostram a força da esquerda, mas demonstram também a potência da direita. Quase que houve segundo turno na Bolívia. A votação de Macri foi superior à prevista. E o segundo turno no Uruguai vai ser muito difícil. A direita uruguaia e seus aliados internacionais vão fazer de tudo para impedir a vitória da Frente Ampla. E as direitas boliviana e argentina, assim como seus aliados regionais e internacionais, farão de tudo para sabotar os governos progressistas e de esquerda, assim como estão sabotando o acordo de paz na Colômbia. Por isso, saudamos aos que lutam pelo cumprimento do acordo, assim como a vitória dos progressistas em Bogotá. Nos países da América Latina, em que as esquerdas venceram a eleição, ou venham a vencê-las, que não se repitam os erros cometidos no Brasil em 2015. É preciso não baixar a guarda. É fundamental governar com radicalidade programática e apoiado na mobilização popular. No Brasil, não devemos subestimar a ousadia e força da extrema-direita. O governo Bolsonaro segue implementando seu programa, em aliança com a centro-direita e a mídia oligárquica, aprovando facilmente a reforma da Previdência em segundo turno, sem que houvesse mobilização popular contrária. Aprovou a cessão da base de Alcântara, cooptando setores da esquerda, em especial o PCdoB. As disputas no PSL são um problema incontornável para Bolsonaro, que tem como verdadeiro partido as Forças Armadas e as polícias militares. As pesquisas demonstram que o governo da extrema-direita segue recebendo apoio expressivo
Portanto, não se trata de um governo que possa ser derrotado como nós derrotamos FHC em 2002. O caminho para derrotar Bolsonaro e toda a coalizão golpista passa por construir uma oposição de massas, protagonizada por uma frente popular contra o programa ultraliberal em defesa dos direitos sociais, das liberdades democráticas e da soberania nacional. Essa frente deve se materializar nas lutas de massa e nas disputas eleitorais, a começar por 2020. O governo da extrema-direita não está se desmanchando. A luta contra ele pode ser mais curta ou mais longa, a depender da reação das massas populares. Mas essa reação virá, mais cedo ou mais tarde, será mais ou menos exitosa, em parte a depender da ação das vanguardas, a começar pela ação do PT. Por isso, é importante que nosso partido, além de fazer oposição radical, além de estimular e promover a luta de massas, também aponte qual a saída política para a situação que vivemos. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes e toda a corja que chegou ao governo graças ao golpe de 2016, a condenação e prisão de Lula, a fraude de 2018. Queremos, por fim, nesse governo o mais rápido possível. Queremos novas eleições, livres e democráticas. E as eleições serão livres se delas Lula puder participar. A luta pela liberdade de Lula é parte da luta por derrotar os golpistas, derrotar Bolsonaro, revogar as medidas adotadas por eles, adotar um programa em defesa da soberania nacional, dos direitos sociais e das liberdades democráticas. Não está claro quando Lula vai recuperar sua liberdade. É verdade que o setor da extrema-direita, que queria vê-lo apodrecer na cadeia, está mais fraco. É verdade também que o setor da direita, que aceita Lula livre, mas sem direitos políticos, está mais forte hoje do que ontem. Mas não está claro se, nem quando e como esta queda de braço entre eles vai se resolver. Assim, nossa postura não é nem pode ser a de meros espectadores. A nossa posição é de seguir a pressão popular pela liberdade incondicional de Lula, com a anulação de suas penas e a recuperação de seus direitos políticos. Há na oposição ao governo Bolsonaro setores de centro e inclusive de esquerda que não defendem a palavra de ordem, Lula livre, sob o argumento de que ela divide. Quem avalia que respeitar as liberdades democráticas é um fator de divisão, está na prática capitulando frente aos golpistas. Há na oposição também quem reclama que o PT dá centralidade à luta por Lula livre. Sobre esse argumento, cabe reiterar a posição do PT. Primeiro, para derrotar o golpismo é preciso mobilizar o povo. Segundo, o povo pode se mobilizar por diversas questões, principalmente por aquelas que dizem respeito à sua vida cotidiana: emprego, salário, aposentadoria, saúde, educação, transporte, moradia, terra, segurança. Terceiro, cabe às esquerdas vincular cada mobilização concreta à luta geral, contra o governo Bolsonaro, por direitos, liberdades e soberania. Um dos aspectos mais destacados desta luta geral é a luta pela liberdade plena de Lula. E 5, neste sentido, a luta por Lula livre não é o centro da tática, mas ela está totalmente vinculada ao centro da tática. A luta por Lula livre é inseparável das demais lutas do povo brasileiro. Nesse sentido, ainda cabe assinalar que a prisão política de Lula ela sintetiza uma série de gravíssimas questões que afetam a população brasileira, não resolvidas ou até agravadas nos nossos próprios governos, como, por exemplo, o caráter profundamente conservador e antidemocrático do Poder Judiciário e o encarceramento em massa, por meio da utilização abusiva e ilegal da prisão preventiva e de outros procedimentos judiciais e repressivos. Bolsonaro e os golpistas esperam que o final de ano seja marcado, como é bem usual, por algum voo de galinha da economia, com alguma geração de empregos, mesmo que de baixa remuneração. A centro-direita e a direita, golpistas, mas não bolsonaristas, trabalham para construir uma vitória nas urnas em 2020, pavimentando o caminho para um ultraliberalismo sem Bolsonaro em 2022. Setores de esquerda e centro-esquerda jogam todas as suas fichas nas disputas parlamentares e eleitorais. O PT
deve ajudar a construir as condições, não apenas para derrotar Bolsonaro e o neoliberalismo, mas também para construir uma alternativa democrática, popular e socialista. O dia 27 de outubro, no Brasil e em várias partes do mundo, foi marcado por manifestações pelo aniversário de 74 anos de Lula. É importante que essa data tenha servido para a gente refletir sobre os motivos pelos quais, no momento em que aprovamos a resolução na reunião da DENAI, Lula segue preso. No fundo, pelos mesmos motivos pelos quais o Exército foi chamado para reprimir as manifestações do povo chileno. O motivo é, a classe dominante da América Latina, como confessou no momento de sincericídio Sebastián Piñera, presidente do Chile, sente-se em guerra, declarou guerra aos seus próprios povos. Se quisermos libertar Lula, se quisermos derrotar a classe dominante, a classe trabalhadora precisa de uma esquerda que, a começar pelo PT, se dispõe a enfrentar e vencer esta guerra. Saudações petistas e Lula livre. Oi, pessoal, eu queria fazer uma sugestão de filme para quem acompanha o podcast do Patrick Araújo. Nós já falamos aqui do Bacurau, já falamos do Coringa, e eu queria acrescentar a Odisseia dos Tontos, que entrou no circuito agora. É um filme argentino. Entre os atores está o famoso Ricardo Darín, mas os outros atores são muito legais também. E o tema é o seguinte: um grupo de argentinos que é vítima do curralito, aquele confisco que ocorreu no ano de 2001 na Argentina, por obra e graça do ministro Domingos Cavallo. Pessoas que são vítimas de uma ação arbitrária, violenta, do capitalismo, do governo, do sistema, daqueles que se acham melhores e mais espertos que os outros, e que num determinado momento resolvem ir à forra. Não falo mais nada para não fazer spoiler, mas não deixem de assistir a Odisseia dos Tontos, porque é um complemento, faz parte da trinca, compõe uma trinca com Bacurau e com Coringa. Bom filme para vocês.